Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus nosso Pai. Convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Na carta aos Hebreus, em seu capítulo 4, nós vamos ler apenas um versículo 9. Convido a todos a ficarem em pé para a leitura deste texto. Bom dia também para você que nos acompanha pela internet. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 9. A palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vamos ler todos juntos? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra. Que as orientações que ela nos trará nessa manhã sirvam, meu Deus, para alerta, para edificação, para transformação. E se há alguém aqui ainda nessa manhã que não tomou uma decisão ao lado do Senhor, que seja também para a salvação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O título da mensagem dessa manhã é O Convite de Deus ao Descanso. O Convite de Deus ao Descanso. Esse texto foi escrito debaixo de um contexto todo especial. E eu preciso dizer algumas coisas sobre este contexto. O livro de Hebreus relata Jesus como sendo superior a tudo e a todos. No capítulo 1 de Hebreus mostra que Jesus é superior aos anjos. No capítulo 2, Jesus é o grande sumo sacerdote e o seu ministério sacerdotal é superior aos outros ministérios sacerdotais. No capítulo 3, há ênfase que Jesus é superior a Moisés. E por que tudo isso? Porque havia uma tendência naquele povo a se voltar à religiosidade e a práticas que são inferiores a Cristo. E havia ali então uma inversão de valores. Então o Espírito Santo inspirou o autor de Hebreus para chamar a atenção do povo sobre a superioridade de Cristo. No capítulo 3, no versículo 3, lá diz que a glória de Jesus é maior, que a honra de Jesus é maior. Ainda nessa explicação, no versículo 6, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 3 de Hebreus, que nós somos casa de Deus. E isso, irmãos, se dá pela nova natureza que recebemos no momento em que nós tomamos uma decisão ao lado de Cristo. Essa nova natureza, relatada em 2 Pedro 1,3, nos faz participantes da natureza do Senhor, participantes da natureza divina. Como casa de Deus, nós devemos glorificar e honrar única e exclusivamente Jesus Cristo. Nós não podemos, de forma nenhuma, colocar os nossos olhos e a nossa atenção a outras coisas, só a Jesus. Quando chega no versículo 7 do capítulo 3, o autor aos Hebreus vai citar Salmos 95, e ele diz aqui o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Veja que o repouso de Deus está disponível para aqueles que não desobedecem a Ele, para aqueles que creem nele. O Senhor Deus
não convida àqueles que não creem. Não convida àqueles que desobedecem. Por isso, o versículo 12 do capítulo 3 nos diz que nós não podemos ter um coração mau e um coração infiel, um coração dúbio, um coração que uma hora está com Deus e outra hora não está. Isso não faz sentido para o povo de Deus. Tem muitos que querem o descanso do Senhor, mas não querem ser fiéis ao Senhor. Não tem sentido. Porque como o descanso é promovido por Deus, as coisas precisam ser do jeito de Deus. E não do nosso jeito. Então nós não podemos ter um coração malicioso, um coração incrédulo, um coração que impede o descanso do Senhor. Não podemos, porque, irmãos, não é assim. Quando estamos preocupados com as coisas dessa vida, quando tiramos os olhos de Jesus, quando estamos presos a pecados, o descanso vai embora. Ficamos atribulados, angustiados, ansiosos. Mas nessa manhã, Deus está nos convidando ao seu repouso, ao seu descanso. No versículo 13 do capítulo 3, a palavra lá vai nos incentivar que temos que nos ajudar mutuamente. E é interessante a especificação do texto que diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje, é neste momento que vivemos que precisamos uns dos outros. E o descanso do Senhor é revelado através da comunhão dos santos. Por isso que não faz sentido um crente andar sozinho, solitário, longe dessa comunhão. Estava conversando com o pastor e já existem cultos de oração online apenas. Como é que num culto de oração um não ora pelo outro, se isola, vira alvo fácil de Satanás? Não há descanso para a minha vida longe da igreja. Não há descanso de Deus longe dos irmãos. Por isso, em nome de Jesus, entenda isso pela palavra de Deus, porque o tempo é hoje. Precisamos confiar no Senhor hoje. E Deus enfatiza várias vezes nesses capítulos 3 e 4, não endureçam o coração ao ouvir a voz do Senhor, fazendo menção a Salmos 95. O alerta do versículo 17, irmãos, do capítulo 3, é muito sério. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, porque não creram no Senhor. Não creram. O maior pecado que pode existir é não crer no Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós tomamos algumas atitudes olhando apenas com os olhos dessa vida, e isso é muito sério aos olhos de Deus. O que nos leva a uma verdade fundamental. Como é que eu aceito o descanso do Senhor? Crendo nele. Como é que eu aceito o descanso do Senhor? Tendo fé. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a luta, por maior que seja o problema, por maior que seja a dor, a nossa resposta como filhos de Deus deve ser a fé nele, porque ele corresponde a essa fé, nos dando o quê? Descanso. O pecado da incredulidade e da desobediência nos impede de receber o convite de Deus ao seu descanso. Porque Deus diz assim: venha descansar em mim. Mas você precisa receber as coisas do jeito que eu dou, não do jeito que você quer. O que nos leva ao terceiro alerta, capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles.
Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O que isso nos ensina e nos alerta? Que, irmãos, nós temos ouvido a palavra de Deus. Assim como aqueles que caíram, nós também temos ouvido a palavra do Senhor. E o que temos respondido diante disso? Porque essa é uma reflexão importantíssima. No versículo 3, a palavra de Deus nos deixa claro: nós que temos crido, entramos no repouso. Você crê no Senhor? Amém. Então você experimenta e desfruta do descanso oferecido por Ele. E louvado seja Deus, que em um mundo tão atribulado, em um mundo tão terrível, o Senhor nos convida ao descanso. Não um descanso sustentado em coisas dessa vida, mas sustentado única e exclusivamente nele. O versículo 4 nos diz que tipo de descanso é. Faz citação de Gênesis 2:2, porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Nós sabemos que Deus não ficou cansado, mas nós sabemos que Deus contemplou as obras de suas mãos. O que isso nos ensina? Que quando nós estamos descansando em Deus, nós contemplamos as obras de suas mãos. E com isso a nossa fé aumenta. E com isso a nossa fé fica mais forte, se fortalece. E irmãos, neste tempo que estamos vivendo, nós precisamos ter a nossa fé forte. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos responder à altura dos desafios. Mas, como a própria palavra de Deus diz, não estamos sozinhos, nós temos o Senhor. E novamente no versículo 5, a ênfase vem aos que creem e aos que desobedecem. Os que creem entram no repouso do Senhor. Os que não creem, não entram. Não são sequer convidados ao descanso de Deus. Salmos 95:11. Ouçam a voz do Senhor e não endureçam o coração. Quantas vezes, irmãos, aconselhando gente, você vê que a pessoa está rejeitando tudo aquilo que você está falando, sabe? É uma coisa assim impressionante. De repente a pessoa não ouve o conselho do Senhor, cai, sofre e volta toda arrebentada, me perdoem a expressão. E o que fazer? Abraça e aconselha tudo de novo. Vai falar assim, eu te avisei. Não é essa a nossa função. A nossa função é abrir a palavra de Deus e aconselhar. E dizer, não precisava sofrer. O Senhor convida. E eu estava vendo um exemplo, ouvi um exemplo muito interessante. Um pai crente, seu filho foi atropelado e morreu. E ele chegou perto do corpo do filho, ele ajoelhou e começou a orar agradecendo a Deus. Porque é importante dizer que o descanso oferecido pelo Senhor não isenta de sofrimento. Porque o sofrimento, irmãos, é inevitável. E mais, é implacável. Todos nós aqui sofremos. É impossível alguém não sofrer. Mas, diante disso, há uma escolha. Ou nós sofremos descansando no Senhor, ou sofremos não descansando no Senhor. E aquele que encontra descanso no Senhor, revigora as suas forças e sente o refrigério de Deus. Há um descanso, há um repouso para aqueles que creem. E este descanso oferecido aqui por Cristo, no versículo 9 do capítulo 4, está diretamente ligado ao reconhecimento das obras das mãos de Deus. Se nós abríssemos aqui o espaço para que você contasse um testemunho de algo que Deus fez por você na sua vida, além da sua salvação,
é impossível que você não tenha nada. Por quê? Porque Deus faz. Mas, irmãos, às vezes isso some da nossa mente, não é? Por isso que o Senhor está nos fazendo lembrar disso. Porque não há descanso sem crer no Senhor. Devemos então ouvir o convite e, claro, aceitar o convite. Com uma atitude de fé. Muitas vezes dizendo assim: Senhor, eu não sei o porquê disso. Eu não sei a razão. Mas se é o Senhor que está neste negócio, eu confiarei plenamente. Porque a nossa segurança não está nas coisas. A nossa segurança não está nas situações. A nossa segurança está única e exclusivamente no Senhor nosso Deus. E quando é que eu sei que eu vivo neste descanso maravilhoso? É quando eu ouço e aplico a palavra de Deus na minha vida. É por isso que o versículo 12 está aqui, versículo 11 e 12 do capítulo 4. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja, não existe nada mais garantido do que a palavra de Deus. Se Deus está dizendo pela sua palavra que aqueles que desobedecem e não creem não entram em seu descanso, é porque é verdade. Se a palavra de Deus diz que aqueles que demonstram fé e confiança no seu nome entram no descanso, é porque é verdade. Tudo o que está na palavra de Deus é verdade. E nós estaremos descansados no Senhor quando acreditarmos nisso. Quando a nossa vida estiver debaixo desta régua da palavra de Deus. É quando eu me atentar para essas orientações, a fim de não desobedecer, a fim de não ser pego pela incredulidade. Mas ao contrário, porque a palavra de Deus, quando eu ouço e aplico, a minha fé aumenta. A minha fé é exercitada. E essa ênfase que a palavra de Deus tem é fundamental, afinal de contas ela penetra no nosso ser e vai no mais profundo do nosso ser. Quem aqui precisava de uma palavra, veio e a palavra parecia que só tinha você no templo, e a palavra foi para você? Eu, muitas vezes. Muitas vezes. Há uns anos atrás, irmãos, poucos sabem disso, mas há uns anos atrás, a minha pele ficou cheia de pintinhas vermelhas. O corpo todo, menos o rosto. Graças a Deus. Menos o rosto. E eu achava que era... Porque a gente é pessimista em via de regra. Eu achava que era uma doença grave. E eu lembro que eu fiz 44 exames e não deu nada. Falei, Senhor. E parece que essas coisas normalmente acontecem quando nós precisamos de um impacto. E eu lembro, Laís veio para o ensaio do coral e eu fiquei em casa orando. Eu falei, Senhor, o Senhor precisa falar comigo, porque eu estou angustiado, eu não sei o que é isso. Senhor, fala comigo. E eu me lembro que o pastor pregou uma mensagem que Cristo é o centro da adoração e que é Ele quem cuida. Eu lembro que quando o pastor começou a fazer o apelo, eu já estava aqui na frente agradecendo a Deus porque Ele falou comigo. E a palavra dEle penetra. Então, escutemos a voz de Deus em nome de Jesus, porque é nela que está o descanso oferecido pelo Senhor. Porque a palavra de Deus, irmãos, é eficiente
não apenas viva, mas é eficaz. Um livro você pode achar bonitinho, você pode chorar, você pode, sabe, aqueles livros que o pessoal lê, você pode, mas não vai mudar nada na sua vida. O único livro capaz de mudar a sua vida completamente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e nós descansaremos nela, mas há um outro alerta fundamental. Veja lá comigo o versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Em outras palavras, com aquele que temos de prestar contas. Ou seja, nós não podemos brincar com o Senhor. Há muitos que não estão descansando no Senhor porque estão brincando com o Senhor. E esse alerta não está aqui por acaso. Esse alerta está aqui para fazer com que o nosso coração se constranja e vigie mais. Porque será que não é as nossas atitudes ruins que têm feito com que a gente fique com o coração tão angustiado, com uma vida tão atribulada, desperdiçando o tempo que Deus nos deu aqui na terra com coisas vãs e fúteis? Mas o Senhor te convida a abandonar tudo isso para descansar nele. Hoje, o Senhor oferece o perdão para a desobediência e para a incredulidade. E se você está aqui nessa manhã e ainda não tem certeza de sua salvação, você está correndo um perigo terrível. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Mas o Senhor te oferece o perdão e o descanso para a sua alma. Portanto, receba a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nessa manhã, não perca a oportunidade oferecida por Deus. Para que viver desgastado com a incredulidade e desobediência, se este convite está diante de nós? Para quê? Descanso que vem do Senhor, que nos faz confiar no Senhor. Descanso que nos faz ter um juízo claro das coisas. Descanso que nos impede o desespero. Descanso em saber que tudo que vem das mãos do Senhor é muito bom. Hebreus, capítulo 4, versículo 9, o nosso texto base diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Se em primeiro lugar eu preciso reconhecer a palavra de Deus, em segundo lugar eu preciso reconhecer o Senhor como grande sumo sacerdote. Veja o versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, todos juntos, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Essa confissão a Jesus é fundamental, é importantíssima, é a base do descanso. Agora, o que o sacerdote faz? Oferta e intercede. Por que Jesus é o grande sumo sacerdote? Porque ele se ofereceu em um sacrifício suficiente. Ele se ofertou. E para quê? Para se fazer mediador entre nós e Deus, como a palavra de Deus diz lá em Hebreus 9, 14 e 15, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, por isso é mediador de uma nova aliança. Por que nós não fazemos mais sacrifícios de animais? Porque os sacrifícios de animais lá no Velho Testamento precisavam ser feitos direto, porque não eram suficientes. Mas o sacrifício de Jesus, o sangue derramado, é suficiente para a salvação, é suficiente para a mediação
feita por Cristo para sempre, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, olha o descanso, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Como não descansar neste grande mediador que é Jesus? Retenhamos firme a nossa confissão a Jesus. E a palavra é claríssima em dizer que nós somos fracos. Veja lá o versículo 15 do capítulo 4. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. O que isso nos ensina? Que Jesus nos ajuda a entrar no seu descanso. Porque todos nós somos fracos, e somos mesmo. Todos nós, não há ninguém forte aqui, todos nós somos fracos, mas nós temos um grande sumo sacerdote que se compadece dessas nossas fraquezas, a fim de que tenhamos nele o seu descanso. Porque Cristo entende você. Por que eu digo isso? Porque Cristo, e a sequência do versículo diz, porque Cristo foi tentado em tudo. Ele passou pelas mesmas paixões, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas lutas que nós. Mas não pecou. Nós pecamos, mas ele não pecou. E por isso o seu sacrifício foi válido diante de Deus. E por isso ele pode oferecer descanso nele. Porque o descanso não está nas nossas obras, o descanso está na obra de Cristo. E quando nós reconhecemos Jesus como grande sumo sacerdote, um trono se ergue. E é o trono da graça do Senhor. E este trono está aberto para aqueles que querem aceitar o convite do Senhor ao descanso. O trono se ergue. E neste trono eu encontro o quê? Misericórdia e graça. É o que o texto diz. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. E Ele nos ajuda em tempo oportuno. Na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da luta, na hora da angústia, se estamos no trono da graça, achamos misericórdia e graça. Graça, a ação de Deus em nós, por nós e através de nós. Ele nos ajuda na nossa reconciliação com Deus. Ele nos ajuda a andar com Deus. Ele nos dá descanso hoje. E esse é o convite do Senhor. Que Deus nos ajude a aceitar este convite, nos livrando da desobediência e da incredulidade. Ouça o convite do Senhor. Ele está te chamando ao descanso. Que Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Eu sei que há pessoas aqui com o coração muito agitado. Há coisas que têm tirado a sua paz, que têm te impedido de descansar nesses dias. Mas eu sei que você ama a Deus. Eu sei que você crê que Deus é poderoso. Você sabe que Deus é misericordioso. Nessa manhã, Deus te convida ao seu descanso. Deus te convida aos pastos verdejantes e às águas de descanso, às águas tranquilas. Então, venha para o descanso que há em Deus. Não, a dificuldade, ela vai continuar, mas a sua alma vai estar descansada, renovada, fortalecida pela graça e a misericórdia que provém do trono de Deus. E haverá o tempo em que essa luta vai passar, em que essa dificuldade vai cessar, mas você terá passado esse período descansando no poder de Deus. Então, eu quero orar com você.
mas quero te convidar a sair do seu lugar, a colocar-se aqui à frente. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Se você foi tocado por Deus, se você aceita o convite de Deus ao descanso da tua alma, ao descanso do teu coração. O que está te roubando a paz? Sai do seu lugar, as pessoas estão chegando. Se você não vem, ore por nós que estamos aqui à frente. Mas se você precisa de descanso, eu garanto, há descanso em Deus para a tua alma. Há descanso em Deus para o seu coração. É um filho, é uma filha, é uma situação financeira, é um problema no trabalho, é o desemprego, é uma angústia que você não sabe de onde vem. Não importa, Deus é maior do que isso. Deus é mais poderoso do que isso. Agora você não vai ter tranquilidade no meio dessa aflição, se teu coração não entrar no descanso que Deus oferece. Talvez tenha alguém aqui que não é crente em Jesus Cristo, ainda não conhece Jesus como Salvador, não tem acesso a esse descanso. Entregue sua vida a Jesus. Saia do seu lugar agora e venha dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Saia do seu lugar em nome de Jesus. A você que está acompanhando essa transmissão, que você também escreva aí: eu estou entregando minha vida a Cristo. Há mais alguém? Saia do seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, meu Deus. Palavra viva, palavra eficaz, palavra cortante ao ponto de penetrar as divisões da nossa alma, do nosso espírito, das juntas, das medulas, e discernir, meu Deus, aquilo que está em nossos corações. Meu Deus, há corações inquietos, há corações perdidos, há corações, meu Deus, desanimados. Mas, ó Pai, a tua palavra veio hoje nos visitar, veio nos levantar, veio renovar as nossas forças, meu Deus. Ó Pai, eu peço em nome de Jesus, que esta palavra frutifique nos nossos corações. Meu Deus, no que está em nós, nós não vamos recuar. Nós vamos continuar firmes, andando a despeito de tudo e de todos, no descanso do Senhor. Cada passo, descansando a nossa alma no Senhor. Abençoa meus irmãos em Cristo e a mim também, meu Deus. Que a alma agitada conheça o teu descanso. Que a alma intranquila conheça a tua paz. Que a alma desanimada recobre o ânimo no Senhor. Ó Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer isso por meus irmãos aqui, por meus irmãos acompanhando pela internet. Meu Deus, visita. E se alguém não tem certeza da salvação, ó Pai, que esse coração se abra para Jesus e deixe-nos saber da decisão que está tomando, para que nós possamos orar por eles e ajudá-los nesses passos de fé que está dando. Muito obrigado, Senhor, pela palavra consoladora, abençoadora, viva nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.